Bom, acho que agora sim podemos começar. Então, boa noite. Então, gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui hoje conosco, no segundo Sastanak, no segundo encontro cultural que a gente está realizando, e que é dedicado, em grande parte, né, à música croata. Nós também realizamos, né, esses encontros com certa periodicidade, já faz algum tempo, não é? E este ano, como eu já disse no primeiro Sastanak, a novidade é que a gente também integrou o Sastanak ao nosso curso de Cultura e História, né, que acontece no mesmo horário. Então, a gente está também aproveitando a expertise, né, os conhecimentos de alguns dos nossos membros aí da comunidade, para trocarem, né, ideia conosco e também para apresentarem um pouco das suas pesquisas, né, como é o caso desses primeiros 3 Sastanaks. Então, nós teremos o Sastanak de hoje, do Yuri Ber, que vai apresentar uma parte da pesquisa que ele está realizando sobre música croata, digamos assim, né? Ele vai depois vai apresentando ao longo desse Sastanak. E aí, no próximo teremos mais um Sastanak voltado para a temática dos trabalhos premiados no nosso segundo concurso de melhores pesquisas, não é? Então, a gente está sempre fazendo esse trabalho de promoção também, dos estudos, das produções também literárias, da comunidade, e nos alegra muito, né, ter pessoas que têm vínculos com a Croácia diferentes, né, não somente familiares, mas também outros, né, no meio de tudo isso. Então, agradecer a disponibilidade do Yuri. Ele vai se apresentar logo menos, acho que a melhor coisa para ele fazer é se apresentar, mas eu gostaria, mais uma vez, de destacar também a participação dele nas atividades, né, que tem se iniciado há algum tempo, né, no sentido da gente começar a entender o lugar da música na comunidade croata e como isso aconteceu no passado e sempre, como sempre, né, pensando no futuro da nossa comunidade, né, como a gente pode entender melhor a importância que teve e que terá a música para as nossas atividades. Antes do Yuri começar, não sei se a Kátia gostaria de falar 2 palavrinhas, e aí a gente oficialmente começa. Obrigada, professor Milan. E obrigada pela presença de todos e todas e todes. Estamos muito felizes, né, de mais uma vez a gente estar aqui falando sobre o nosso concurso literário, nosso concurso de pesquisas e apresentando, né, os selecionados, que em breve também nós iremos fazer a publicação do e-book, né? Então todo mundo vai poder ter acesso a todas essas pesquisas. Mas enquanto isso, a gente vai apresentando elas aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e espero que vocês gostem. Depois, no finalzinho, a gente bate um papo e faz as perguntas para o Yuri. Muito obrigada. Ok, gente. Então, Yuri, eu vou colocar aqui a apresentação, né? O PowerPoint, se você quiser, ou aí se quiser primeiro se apresentar e depois a gente já começa com a apresentação, se você quiser. Bom, eu quero agradecer mais do que me apresentar, né? Apresentar já tem um resuminho aí do trabalho, enfim, algumas coisas assim que estão escritas aí. Então, mais do que me apresentar, eu quero agradecer a Sada, a Kátia, em nome da Sada, o professor Milan Pur, né? E desejar um grande, caloroso Bok Svima. E assim que vocês se sintam animados em participar dessa aventura, essa primeira incursão pela riqueza da música croata, né? Então, abre o piano, Simone. Ela não vai abrir o piano, ela é tímida.
Imagina, né? Eu falando por ela. Né? Bom, pode começar a passar os slides se você quiser, Mila. Que aí a gente passa a apresentação e depois a gente tem mais tempo assim para a gente conversar. Muito bom. Então, a gente começa falando da música por esse ponto aqui, pela Sociedade Amigos da Dalmácia. Toda pesquisa, no fundo, começa por alguma coisa que a gente vê, que a gente ouve, e que desperta a gente a saber mais alguma coisa. E a Sociedade Amigos da Dalmácia, assim como a Croácia Sacra e as demais sociedades, associações croatas no Brasil, são pontos de encontro, são lugares de referência para a comunidade, para a cultura croata no Brasil. Né? E ali, a gente, reunido na biblioteca, estava o Milan e eu, e olhando um monte de coisas lá, e a gente estava com a tarefa de procurar um material e catalogar, fazer uma sistematização do acervo de música e começar a pensar, a separar aquilo, porque a gente tem um projeto de trabalhar com aquele acervo e com um novo material que vem chegando aí, né? E todas essas influências que ocorrem na música brasileira, da música brasileira e entre Brasil e Croácia, que de alguma forma está documentado ali, né? Naquele arquivo. Por que ali? Porque é ali que a gente estava reunido. A gente sabe que em cada associação a gente tem um arquivo, né? Mas a gente tem que começar em algum lugar. E era ali naquela sala que a gente estava reunido. Pode passar, Mila, acho que 2 slides, porque o próximo é só o nome do título, né? Que é sobre o Milko Kelemen. O que aconteceu? Aconteceu que, procurando ali separar as coisas, eu me deparei com uma partitura desse compositor, Milko Kelemen. E depois eu vou falar um pouquinho mais dela. E aí surgiu a curiosidade de saber quem era esse compositor, Milko Kelemen. Que eu tinha achado essa partitura no meio de outras. E às vezes a coisa cai, o material cai na nossa mão, e sem querer você se interessa por um ou por outro em especial. E eu fui descobrir que este senhor, este jovem aí, a foto dele era da juventude ainda, nasceu na cidade de Slatina, né? E isso, mais do que curiosidade, isso acabou tendo uma ligação afetiva, né? Porque... Pode passar mais um slide, Milan. Porque Slatina fica na Eslavônia, que é uma região assim um pouco menos conhecida da Croácia, porque não é uma região litorânea, né, que geralmente são, e nem Zagreb, né? É uma região mais rural, mas é também uma região muito importante, porque, como está em destaque aí o brasão da Eslavônia, né, ele é um dos brasões que compõem a bandeira, o brasão principal da Croácia. Né? Então, a Eslavônia é, vamos dizer assim, uma grande região, que depois tem as Jupánias,
Eu estou falando o Jupânias em português, né? O plural não é esse, né? O plural seria Jupani. Mas, assim, vamos deixar assim, porque como Jupânia não tem uma tradução em português, seria uma sub-região. Enfim, todo mundo deve mais ou menos imaginar o que é uma Jupânia, né? Então, assim, a gente tem as grandes regiões, né? Que é a Eslavônia, Croácia continental, Kvarner, Dalmácia e Ístria, e dentro dessas grandes regiões a gente tem as Jupânia. Bom, essa cidade de Slatina fica mais precisamente, a gente vai ver no próximo slide, em Virovitico-Podravska, que é essa região que faz fronteira, essa Jupânia que faz fronteira com a Hungria, né? E através do rio Drava, né? Por isso ela é Podravska. Então, é uma região geograficamente importante e é uma região tradicional da Croácia. Porém, essa cidade de Slatina não é nem de longe a cidade mais importante, obviamente, senão ela estaria no nome da Jupânia, né? Já na Constituição, né, Virovitico-Podravska. Então, ela estaria, né? Mas, afetivamente, é uma cidade muito importante, porque é onde nasceu o avô da Simone Strublic, né? Croata, né? E isso já diz muito para a gente, né? A gente sabe que qualquer ligação afetiva é muito importante. E aí, a gente pesquisando mais, foi ver que o Milko Kelemen não somente era um compositor nascido em Slatina, que era um compositor importante, mas que era seguramente o mais importante compositor croata do século XX. O que é uma surpresa. E que tem uma produção musical imensa. E uma grande importância histórico e cultural, porque ele nasceu na época ainda do final da Primeira Guerra. E ele pegou toda a mudança histórica até a República da Croácia, até a independência da Croácia. Então, a gente imagina que toda a música dele tem essa influência e essa importância histórica. Então, para a gente contextualizar um pouco, vamos um slide adiante. Aqui está a casa onde nasceu o Kelemen. Essa é uma foto de 1994, né, que foi tirada quando o Kelemen voltou a Slatina, quer dizer, voltou não, voltou à cidade de Slatina, né? Porque depois ele foi morar em Zagreb e ocasionalmente ele ia para visitar, mas essa ocasião foi quando fizeram um documentário. Então eles fotografaram a casa, uma casa normal, né? Hoje em dia ela está razoavelmente desabitada, né? Mas é uma casa típica do interior da Croácia. Não mudou muito. O que mudou, evidentemente, foi a cidade, né? Como a gente vai ver na próxima foto. Então, isso era o centro de Slatina em 1920, considerando que o Kelemen nasceu em 1924. Então, assim, ele não tinha nascido ainda, ele ia nascer daqui a 4 anos. E essa é uma foto de 2019, à direita. Não necessariamente é o mesmo lugar, né? É a mesma localidade, mas não é o mesmo ângulo, não é exatamente o mesmo lugar. Mas a gente vê que a cidade está bem modernizada, né? É uma cidade simples, é uma cidade do interior, mas é uma cidade moderna.
mas que conserva as suas características de uma capital, de uma zona rural, que é efetivamente o que é Slatina, né? É uma cidade que tem, vamos dizer assim, que gira em torno de uma cultura agrária, mas que, devido ao Milko Kelemen, tem um importante conservatório e também tem um festival de música tradicional, não de música de concerto como o do Kelemen, mas de música folclórica croata. Muito bem, vamos então um pouco adiante para um contexto histórico-político do Kelemen, né? Então, como eu disse, ele vai nascer pouco depois do final da Primeira Guerra, quando ainda era reino da Iugoslávia, né, de 18 a 41. Quando o Kelemen, no início da vida dele, ele estudava piano com o padre, que era também professor de música. Ele, como 99,9% dos croatas são católicos, né, pelo menos de formação, e sobretudo naquela época. Né? Então, obviamente, a igreja era um ponto musical naquela cidade. Né? E aos 18 anos, ou seja, 1942, sendo que a Segunda Guerra, tinha começado em 1939, ele vai para Zagreb. No meio da guerra, ele vai para Zagreb para procurar estudar mais música, porque Slatina já tinha dado o que tinha de conhecimento musical para ele. Aos 21 anos, ele começa a estudar na Academia de Música de Zagreb, que hoje em dia faz parte da Universidade de Zagreb. Então, isso já era o final da guerra, 1945. Então, a gente deve lembrar que esse foi todo um período conturbado em qualquer lugar do mundo. Né? Principalmente se você estivesse do lado do centro da guerra, né? Que era onde ele estava. Né? Justamente em 1945, acontece a República da Iugoslávia. Então, a gente já tem uma nova mudança política. Então, a gente passa para um sistema unipartidário com uma tendência à esquerda. Ok. Ele continua ali fazendo as coisas dele em Zagreb. Aos 30 anos, né? Veja bem, tinha 21. Foram 9 anos em Zagreb, ali, estudando, dando aulas. Ele vai para Paris estudar com Olivier Messiaen. Olivier Messiaen é um dos principais compositores franceses. Olivier Messiaen, que havia sido preso num campo de prisioneiros na Segunda Guerra. Messiaen, professor do Conservatoire de Paris, grande compositor. Isso vai influenciar, evidentemente, muito tecnicamente, não tanto esteticamente, o Kelemen, mas tecnicamente. Aos 36 anos, ele faz uma nova incursão de estudos, dessa vez para a Alemanha. Entre 1958 e 1960, ele vai estudar na Alemanha, nos chamados cursos de férias de Darmstadt, que são muito importantes, esses cursos, para o mundo inteiro. Os brasileiros foram, argentinos foram, americanos foram. Depois a gente vai falar um pouquinho da importância desse curso e por que a Alemanha. Com 37 anos, ou seja, voltando desses cursos, o Kelemen cria, então, em 1961, a Bienal de Música de Zagreb, que é
o mais importante festival de música de concerto da Croácia e um dos maiores, um dos mais importantes do mundo também. É um grande polo de mostra, realização e experimentação musical. E aos 60 anos, o Kelemen vai ver nascer a República da Croácia. Né? Então, ele vai passar por todos esses períodos históricos, o que não é pouca coisa. Acho que perdemos o Yuri por um momento, mas ele já voltou. Tá vendo aqui. Tem que ligar o microfone, Yuri. Liguei. É a segunda vez que cai a conexão, mas é rápido, eu percebo rapidamente, a gente volta. Então, no próximo slide, a gente vai observar... Pode passar o slide, por favor, Milan. Esse ou, de novo, é a conexão? Acho que estamos com dificuldades. Vou esperar um minutinho. Peraí que eu vou tentar falar para ele vir aqui, só um minutinho. Tá bom. Eu acho que é melhor você desligar lá. Bom, muito bem. Então, o Milko Kelemen vai falar em música nova, né? No festival, na Bienal de Música de Zagreb, ele vai falar muito em música nova. Né? Na música nova. Então, antes da gente começar a falar música nova como se fosse uma palavra muito conhecida, né? Essa é a definição que eu vou colocar aqui, porque é aquela que o Kelemen usa no livro dele, Labirinto do Som. Tá? Então, entende-se a produção, porque ele pegou isso do Anton Weber. Quem era o Anton Weber? Anton Weber era um compositor da chamada Segunda Escola de Viena, da virada do século. Né? O Anton Weber vai morrer em 1945, no final da guerra, e Weber, Schoenberg e Alban Berg são os três compositores da chamada Segunda Escola de Viena, que era uma música que não era muito bem aceita nem na Alemanha e nem no bloco do leste europeu. Era uma música que tinha uma certa restrição, mas é uma música extremamente importante para o resto do mundo. E o Kelemen vai, em primeiro lugar, quebrar a resistência com essa produção da Segunda Escola de Viena e, através dali, começar a trilhar um novo caminho que foi pensado nos cursos de Darmstadt. Influenciou, quer dizer, antes já tinha influenciado o Messiaen, né? A Segunda Escola de Viena tinha influenciado o Messiaen e também os cursos de Darmstadt. Pode ir para o próximo slide, por favor, Milan. Então, por que a Alemanha? Porque a Alemanha ela queria se distanciar o máximo possível de qualquer coisa que lembrasse o regime da Segunda Guerra. Então, a Alemanha, nos anos 60, procurava fazer experimentações musicais, difundir a música nova, as novas tendências francesas, americanas, né? E tornou-se um lugar onde todas as pessoas iam para fazer esses cursos para aprender as novas técnicas e as novas estéticas de composição. Então, era nesse contexto que o Kelemen estava inserido e era nisso que ele queria colocar a Croácia. Era ali que ele queria colocar a
a Bienal de Música de Zagreb, quando ele criou essa Bienal. No próximo slide, por favor, Milan, a gente vai ver que não foi fácil ele criar essa Bienal de Música, né? Nesse livro dele, O Labirinto do Som, ele vai contar muitas histórias, né? Inclusive da incerteza que ele tinha quando ele abriu a bilheteria, né? Quando eles abriram a bilheteria e não tinha ninguém para comprar ingresso. Né? E eles falavam, será que a gente vai conseguir, né, depois de tanta dificuldade para chegar até aqui, será que a gente não vai ter ninguém para assistir? E ele conta uma passagem pitoresca que chegou uma senhora frequentadora assídua de concertos, né? E disse assim, olha, eu gostaria de comprar um ingresso. E o Kelemen, que por um acaso estava ali, ele disse assim, desculpe, minha senhora, mas os ingressos para hoje já estão lotados, está tudo esgotado. Vem amanhã, nós ainda temos ingressos para amanhã. Né? E o colega dele, que criou, eu não lembro o nome dele, a Bienal com ele, depois que a mulher foi embora, falou, você tá louco, os ingressos estão todos esgotados, aí você fala para a mulher que não tem mais ingresso. Ele falou, não, vamos ver se isso aí dá certo. Ele disse assim, que no dia seguinte a mulher não só voltou, mas trouxe mais 20 amigas para assistir, né? Pode ser alguma daquelas histórias, né, que pitorescamente os compositores e realizadores gostam de contar, mas eu gosto de achar que isso pode ser verdade também. Isso anima a gente a pensar que as coisas podem dar certo, né? E porque, na verdade, às vezes as coisas acontecem assim, né? A gente acredita que uma coisa vai dar certo e faz de tudo para ela dar certo, né? Mas não foi fácil, né? Porque aí ele mesmo conta que foi o período mais difícil do comunismo, né? Porque a gente sabe que o regime comunista na Iugoslávia não foi, apesar do governo do Tito ser único, não teve uma única etapa, mas foi dividido em etapas. Assim como também no Brasil o regime militar também se dividiu em fases, né, desde 64 até a abertura, né? Então, segundo Kelemen, foi um período difícil. E o Kelemen estava indo assim um pouco contra a corrente, né? Porque essa não era a estética predominante. A estética predominante era o realismo socialista, né? E o Kelemen era contra o realismo socialista? Contra, eu não vou dizer que fosse, até porque ele tem composições no estilo realista socialista, né? O concerto para contrabaixo dele é nesse estilo, né? Mas ele queria ampliar. O Kelemen foi sempre, sobretudo, uma pessoa muito ampla, né? Ele se definia sempre como um cosmopolita. Isso cosmopolita numa época em que não existia muito esse conceito, assim, cosmo era um sinônimo nos anos 60 de cosmonauta, né? Era de ir até a Lua e até o cosmos e voltar, né? Existia no século XIX uma noção um pouco assim em relação a Paris, né? Eram pessoas cosmopolitas, né? Então, era um termo que já tinha, vamos dizer, caído um pouco em desuso. Mas o Kelemen se denominava como cosmopolita, mas sempre croata. Por isso ele diz assim, eu não sou um imigrante, eu não sou, nem deixo de ser uma pessoa que está na Iugoslávia, um iugoslavo. Eu sou um croata, estou na Iugoslávia, mas eu posso estar em qualquer lugar do mundo, né? Para mim existe essa permeabilidade, porque inclusive o ser croata é isso, ser croata, imagina, você ser da Eslavônia, chegar no litoral é uma outra realidade, é um outro sotaque, é um outro dialeto, é outro costume, assim como ser brasileiro
e sair do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul é outro sotaque, é outro costume, são outras bebidas, outra comida, né? Então a mesma coisa é na Croácia, um país de imensa diversidade cultural, né? E ele sempre soube disso, né? Então a procura dele era uma procura entre estabelecer essa relação entre a música que ele incorporou desde sempre e a música que ele via no mundo. Tanto que ele vai dizer que nos primeiros cursos de Darmstadt ele ficou um pouco chocado, porque ele rejeitava aquilo. Ele tinha uma coisa muito do folclore ainda. Quando eu digo folclore, no sentido mais geral, tá, pessoal? Não estou entrando aqui numa definição acadêmica do que seja o folclore, né? Mas eu estou dizendo assim do material musical que ele ouvia e das práticas musicais populares que ele tinha, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Então, ele mesmo se imaginava como uma espécie de Béla Bartók. Bartók, um compositor húngaro, né, que tinha trabalhado muito nesse sentido. Muito bem. No próximo slide, então, a gente vai falar um pouco da importância da Bienal, mas não da importância dela enquanto impacto mundial, mas enquanto pensamento de concepção. Aqui eu destaquei que no concerto de abertura, quem tocou o piano foi a Yvonne Loriot. A Yvonne Loriot era casada, e sempre foi, com o Messiaen. É uma grande pianista. Né? Então, e ela veio tocar Debussy, as músicas do próprio Messiaen, e era o que havia de mais elevado em Paris. Então foi tocado Messiaen, Weber, que era da segunda escola de Viena, que era uma música não muito bem vista, Ravel, que é um compositor tradicional, Boulez, que foi um dos que deram aula também na escola de Darmstadt, né? E o próprio Messiaen. Ele trouxe para dentro da Bienal o Ensemble für Neue Musik de Köln, da cidade de Colônia, né? Que Colônia fica perto de Darmstadt, né? Vamos dizer, Darmstadt é uma cidade menor, mas é uma cidade onde centralizou esses cursos, e Köln é a capital do estado, né? Vamos dizer, em português seria Nordrhein-Westfália. Bom, Westfália do Norte. Renânia, Westfália do Norte, né? E trouxe também para ser tocados compositores como Eimert, que dava aula em Darmstadt, Stockhausen, que foi o fundador dos cursos de Darmstadt, Ligeti e Königs, grandes compositores e diversificados, né? Então tinha compositores da França, compositores da Alemanha, e sobretudo ele queria da Alemanha. Porém, ele nunca ignorou a música regional. Tanto que, nesse gráfico que eu destaquei, 21% dos compositores são da Iugoslávia. Então, dentre eles, a gente tem, obviamente, sérvios, croatas, eslovenos e compositores. Na época não existia Bósnia, né? Mas tínhamos compositores daquela região, né? Que hoje denominamos por Bósnia-Herzegovina, né? Então, assim, 21% dos compositores eram da Iugoslávia. Isso eu não sei. Precisaria fazer uma pesquisa se foi algum acordo que ele fez para ter uma representatividade ou se era uma preocupação que ele mesmo tinha. Eu até acho que ele tinha essa preocupação também de prestigiar a música local, e é muito significativo que essa Bienal tenha acontecido em Zagreb, porque a capital da Iugoslávia ficava onde hoje é a Sérvia, em Belgrado, né? Muito bem. Então, no próximo slide, a gente vai ver... Eu estou correndo um pouco aqui também, para não ficar no mesmo assunto, para a gente ter tempo de conversar um pouco, né?
que a questão do folclore, como a gente falou anteriormente, se remete a essa questão da prática popular de um determinado local. Essa definição é do Josip Andrić. Andrić, que é um musicólogo croata, muito importante, autor do mais importante método de tamburica, em uso na Croácia, inclusive hoje ainda, e um grande musicólogo. Então, ele vai falar sobre essa coisa mais emocional, sobre o espírito do povo, que é algo que ele identifica na música croata. Então está ali a foto do Andrić tocando a sua tamburica. Ele vai trabalhar muito com essa música e ele vai refletir bastante sobre o que seria a música croata frente às outras produções musicais da Europa, que era o que se estava em pensamento naquela época. No próximo slide, então, a gente vai ver como é que o Kelemen se posiciona nesse sentido, né? Que ele se sente muito comprometido com essa estética, mas ele tem uma flexibilidade mental. Então, ele acha que a música dele não é necessariamente somente incorporar os materiais, como era pensado antigamente, mas ele pensa que ele, a cada momento da vida dele, isso vai sendo processado de uma outra maneira, né? Mas que o folclore e esse senso folclórico vão estar sempre presentes na música nova dele. Né? É assim que ele pensa, foi assim que ele resolveu aquele problema que ele tinha ali entre o Bartók e a música nova, né? Então foi assim que ele se posicionou como um cosmopolita, né? Então, no próximo slide agora, a gente vai ver como é que vai ficar a musicologia croata para nós aqui. Esse livro, Kako ćemo razumjeti glazbu, que foi escrito pelo Andrić, que foi aquelas citações que eu coloquei, é um livro que também está no acervo da Sada, né? E foi uma doação do maestro Dragutin Kalman, que veio a ser regente do coral na época, SAIUG, né? Sociedade Amigos da Iugoslávia. Então a gente tem aqui, inclusive, a assinatura Kalman Karlo, que depois ele traduziu o nome dele para Dragutin, né? Mas o nome original dele não era Dragutin. Ele traduziu depois essa questão, né? Para, vamos dizer assim, croatizar um pouco mais o nome dele. Porque o Kalman, a exemplo do Kelemen, nasceu também lá naquela região do norte. Ele nasceu numa parte, eu não sei se chega a ser eu acho que ainda é Eslavônia, onde ele nasceu, ainda é, mas não é perto de Slatina, é um pouco mais perto da Eslovênia, mais para o lado da Eslovênia, onde ele nasceu. Mas tem uma influência tanto do Império Austro-Húngaro, assim como também tem Slatina, né? Então, quer dizer, de certa forma, tanto o Kalman quanto o Kelemen tem essa influência austro-húngara, e a gente também entende isso, essa diversidade, porque muitos dos descendentes croatas são de origem suábia, né? E os suábios têm essa origem do Império Austro-Húngaro, né? Do Danúbio, né? Dessa colonização húngara que se difundiu pelos Balcãs depois. Muito bem, então por aí que ele tinha esse nome. Então, esse livro estava lá, que foi outro que eu encontrei ali na nossa pesquisa, né? Então, assim, existia um contato dentro da nossa comunidade já com a musicologia
né? O Kallman já tinha lido esse livro. Ele sabia, e outras pessoas, evidentemente, leram também. E tinha a partitura do Kelemen dentro da biblioteca da Sada. Percebe? Então, de alguma forma, essa música já chegou até nós. Então, nós temos uma música que é recebida, que é uma música do folclore clapa, que a gente tem de tradição oral, e é uma coisa que vem sido passada, que veio na mala, a tamburitsa que veio no navio com o pessoal, e tem também a música nova, que chegou depois, mas que o pessoal leu, que o pessoal tocou, o pessoal ouviu, né? Isso tudo está lá, isso tudo está latente no nosso ouvido, na nossa leitura, né? Então, quando Kallman rege o coral, ele tem em mente esse senso estético que ele leu no Andrich, né? Que foi o cara que escreveu o método de tamburitsa, um método importante que sistematizou, isso é importante, sistematizou o estudo de um instrumento folclórico, né? Porque diz assim, olha, o piano, o instrumento de tradição clássica, né, o violino, mas a tamburitsa era um instrumento folclórico que hoje transformou-se num instrumento de graduação em tamburitsa, né? Então, e quem sistematizou isso já naqueles anos pós-guerra foi o Andrich, que é o autor desse livro. Muito bem, adiante, a gente vai ver aqui a primeira página da partitura do Milko Kelemen, aqui em destaque com o carimbo Sociedade Amigos da Iugoslávia. Ou seja, já naquela época, alguém trouxe essa partitura, alguém leu, tocou e depois doou. A gente não sabe ainda quem foi esta pessoa, mas isso é um indício, né? Então, a gente tem um ícone, o ícone é a partitura. Temos um indício que, olha, alguém tocou isso, a gente não sabe quem foi, né? Isso, para nós, representa alguma coisa, isso nos diz alguma coisa, né? Então, temos um símbolo, a gente fechou uma cadeia semiótica aí, né? Do índice até o símbolo. Muito bem. Adiante, a gente a gente ter oportunidade, está aqui a capinha, né, da partitura do Kelemen, Magrac Sheta Krai Mora. Eu gostei muito desse título, né? Eu ia falar jirico, mas não é jirico, o jumento, né, burrinho, né? O burrinho vai passear no mar. Observa assim, a coisa. Essa edição Peters é uma edição muito importante da Alemanha, uma edição muito prestigiada, e o Kelemen, 1961, ele tinha 36 anos, alguma coisa assim. Ele é de 24, em 64 ele faria... Quantos anos, Simone? 40 anos, ou seja, até 40 anos, ele era jovem e estava sendo editado pela edição Peters, que é uma edição de muito prestígio, né? E veja que está escrito em alemão e inglês, né? E dentro está escrito também em croata. Então, ele faz questão de incluir também a língua croata. Eu fui pesquisar, não há registro de que esse título seja alguma história folclórica, algum livro, alguma coisa que ele criou. Mas certamente isso sugere alguma coisa. Todos são títulos que falam de animais, falam da infância, falam de coisas muito particulares, assim, né? Então, são 9 pequenas peças para piano. Vamos passar adiante, né? Porque vocês já devem estar se perguntando, tá bom, como soa essa música do Kelemen? Como soa essa tal música nova aí de 1961? Então, eu tomei a liberdade de gravar para vocês um trecho.
Muito bem. Assim soa Magrats Shatakrai Mora. Essa é a primeira das 9 peças, que é justamente essa, né? O burrinho vai passear no mar. É uma música simples, né? Não é uma música, assim, musicalmente muito complexa, mas é uma música muito bem feita. E, analiticamente, ela tem toda uma estrutura que demonstra o conhecimento que ele aprendeu nos cursos. Tem uma certa influência de Bartók, também ainda de um Bartók antigo, né? Porque essa era aquela fase ainda que ele estava, assim, ele ficava muito, né? E, de fato, tem essa coisa do burrinho, né? Óbvio, quer dizer, isso é o relincho do burrinho, né? Que ele colocou. Então, essa coisa ele sempre introjeta. O folclore do Kelemen, ele sempre tenta colocar de alguma forma, seja de alguma forma imaginada, de alguma forma pictórica, né? E, junto com essa técnica que ele aprendeu. Muito bem. No próximo slide, a gente vai falar já da Bienal de Música de Zagreb no século XXI. Milko Kelemen, ele dirigiu a Bienal de Música durante, acho, uns 45 ou 50 anos, ele foi o diretor. Eu não lembro de cabeça, mas foi muito tempo. E em 2021, com o Kelemen já falecido, eu acho que o Kelemen faleceu em 2013, não lembro exatamente em que ano, mas foi no século XXI. A Bienal de Música de Zagreb vai comemorar 60 anos. Isso foi 2021, né? Pandemia. E ela, de fato, continua existindo, mesmo nos anos da guerra, a Bienal de Música, da guerra que eu quero dizer, da guerra dos anos 90. Ela continua existindo, né? E o texto extraído do site da Bienal é muito significativo, né? Que o conceito desse festival é mais do que ser uma apresentação, mas é ser um lugar onde diversas visões da arte se combinam, de experimentação, né? Em que tudo isso é a visão do Kelemen, né? E muito significativamente, esse mês agora a gente começa com a pré-bienal e no próximo mês a gente está na Bienal de Música novamente, agora, pós-pandemia, né? Temos agora a 61ª Bienal de Música de Zagreb, estreando agora. Então, no século XXI, ela continua muito viva, muito presente, né? Mas, paradoxalmente, pouco conhecida para nós, dentro da comunidade croata, né? E mesmo os brasileiros pouco frequentam, pouco são convidados para a Bienal de Música de Zagreb, né? E pouco tocados também. Ou seja, a Bienal de Música é pouco conhecida entre nós e nós brasileiros somos pouco conhecidos dentro da Croácia. Talvez isso seja significativo, mas mais do que isso, isso é um grande chamado a que nós comecemos a participar mais desse tipo de música também, dessa manifestação musical, da música nova, né? Eu não sei se aquela senhora que frequentava os concertos e voltou levando 2 outras 20 senhoras, gostou do concerto, mas ela prestigiou a Bienal de Música Nova. Nem sempre a gente vai gostar da experimentação musical, da música nova. Às vezes tem músicas que a gente fala, às vezes, olha, não é muito meu gosto, sabe? É igual
olha, eu não gostei muito dessa, gostei mais da outra. Como a música do Kelemen. Olha, gostei dessa, mas tem outras músicas do Kelemen que são músicas, vamos dizer assim, mais pesadas, né? Outras músicas do Kelemen já tem um outro caráter. Então, assim, tudo isso faz parte da manifestação musical dos nossos dias, né? Nossos dias a gente não tem uma única tendência, mas muitas tendências, né? Então, vamos para o próximo slide. O meu convite para todos é que nesse centenário do Kelemen, que a gente vai comemorar ano que vem, nós todos sejamos convidados a conhecer um pouco a música, não só dele, mas conhecer a música de concerto croata, música nova croata, esse cosmopolitanismo que o Kelemen propunha, aquele que ele pensou. Eu vou ler esse textozinho. Kelemen pensava em si mesmo como um cosmopolita. Isso numa época em que os meios de comunicação nem eram tão desenvolvidos. Seu conceito de ir para além das fronteiras nos faz pensar nas relações afetivas e culturais. Podemos estar em qualquer lugar do planeta. Teremos em nós algo de nossa identidade. Algo que nos foi transmitido por descendência ou lateralmente. A música de Kelemen talvez não nos fale diretamente à memória, mas certamente nos mostra que o percurso desse compositor levou muito além a imagem de sua velha Slatina. É assim como Kelemen, muitos também partiram para outros lugares. Alguns, como ele, iam e vinham. Outros nunca mais retornaram. Mas nesses 100 anos, uma coisa nunca mudou. O sentido que isto carrega, onde quer que se esteja. Esse sentido de pertencimento, dessa cultura nativa, aprendida, transmitida, vivida, de troca, de permeabilidade, é que eu convido que a gente reflita e que a gente comece a pesquisar, que é a nossa ideia, né? Eu acho que eu declinei errado, Mila me perdoe pelo Valati Kelemen, eu acho que eu declinei o Kelemen errado, mas fica assim, obrigado, Kelemen. Obrigado a vocês pela atenção. Obrigado, pessoal. E agora, claro, vamos conversar um pouco, né? Isso, antes da gente começar, ou continuar, né, aqui a conversa, então só dando aqui um aviso, né, que a gente tem uns 10 minutos para fazer isso, né? Então, a gente vai aí para comentários, podem ser feitos no chat, se vocês tiverem perguntas, aí também pode ser, né, lógico, falando no telefone. A gente vai agradecer o Yuri, né, por essa explanação, né, que foi levando a gente, né, para vários lugares, né, inclusive para a comunidade aqui e de volta e para alguns outros lugares da Europa, quem sabe do mundo futuramente. Espero que essa pesquisa aí continue, né, dando bons frutos. Eu tenho certeza que sim, né, que a gente possa novamente retomar a música como ela tem sido retomada em todos os momentos, em todas as fases aí da nossa, né, da vida da nossa comunidade aqui e também da própria Croácia. Então, acho que e o texto que o Yuri escreveu e que sairá no segundo livro de melhores pesquisas e contos também vai trazer essas informações, né, algumas outras que não foram comentadas aqui, mas certamente vai ser uma ótima contribuição para a gente aproximar mais Brasil e a Croácia através da música, seja ela dita clássica ou folclórica ou diaspórica ou como quer que seja, tá bom? Então, muito obrigado, Yuri.
Vamos abrir aí para comentários, Roberto, Kátia. A gente vai rapidinho aí fazendo as nossas observações. Pode começar, Kátia. Você foi que levantou a mão primeiro, pode falar. Bem, Yuri, primeiramente, obrigado aí pela apresentação, muitas informações interessantes, e creio que deixou todos nós instigados, né? Sobre a obra desse compositor, né? Conheço, já ouvi alguma coisa, mas ouvi pouco, confesso. Então, eu tenho basicamente duas perguntas. Você já apontou que para o tipo de música que ele produzia, o período do regime comunista, né, de Tito, tal, foi um período difícil. Eu fiquei curioso sobre qual a relação dele, assim, mais direta da obra dele com o regime, no sentido de querer saber se ele teve obras censuradas. E a segunda, assim, se você puder indicar um pequeno conjunto de obras que você considere como adequados, como uma porta de entrada para uma pessoa que conhece pouco a obra de Kellen. Obrigado, Roberto. Eu acho que o Kelemen não teve problema de censura, não. Né? A censura na Iugoslávia era um pouco menos branda, né? O cara tinha que pedir mesmo para ser censurado lá, né? Ele podia, no máximo, não receber apoio do governo, né? E o Kelemen, ele era bem escolado, ele já vinha da Primeira Guerra, já vinha da Segunda Guerra, né? E ele era uma pessoa que, no início, assim, ele estava ali meio... Ele não sabia bem para que lado musical ele ia, né? Tanto que, quando ele foi para Darmstadt, ele também se espantou um pouco com aquelas técnicas, né? E ele fez músicas dentro do estilo realista socialista, né? Do realismo socialista. Então, eu acho que ele não teve problema, não. Inclusive, para ele conseguir ter criado a Bienal de Música de Zagreb, ele, com certeza... tinha apoio político. Senão ele não teria feito isso. E as músicas, Roberto, eu te passo depois no chat. Tá ótimo, obrigado, Yuri. Posso? Com licença? Depois é o Vladimir, né? Muito obrigada, Yuri, pela sua bela explanação. Eu acho que, assim, realmente está começando a preencher uma lacuna que a gente, enquanto comunidade, né, não tinha ideia da importância, né, de Milko Kelemen e também do Dragutin Kalemen, né, que trouxe isso para a nossa comunidade e estava ali adormecido na nossa biblioteca, né? Isso acho que foi incrível, esse encontro de vocês, assim, esse achado na biblioteca, eu acho que foi muito importante, e eu acho que a gente tem que continuar com isso, né? Vamos ampliar ainda mais essa pesquisa, vamos aprofundá-la, e convidar quem tiver interesse também em participar, né? E eu queria pontuar, assim, essa questão, e eu queria que a gente também entendesse como é que foi essa década de 60 para a região, né? Porque você falou muito de 1961, como sendo um momento importante por causa da Bienal, onde teve maior participação de músicos, né? Iugoslavos, não é isso? E croatas, e sérvios, e bósnios, e em 1961, a Croácia, na época já ainda era Iugoslávia, ganhou um Oscar de melhor animação num filme chamado Surogat, que era de Dusan Vukotic. E a música lembra muito essa música de Kelemen. Era uma música também bem experimental, assim, bem interessante. E também nessa época que também a região recebeu um prêmio Nobel de Literatura. Então, era uma época de efervescência cultural que você não via, assim, em outros países ditos que eram socialistas ou comunistas, né? E teve até filmes, atores que visitavam o lugar, então tinha uma abertura muito maior, né? Como você bem pontuou aqui. Então, acho que seria legal fazer um estudo desses artistas croatas da época,
quanto da música, para a gente conhecer um pouco mais e ver essa trajetória da música croata até hoje. Acho que seria bem interessante. Muito importante. É uma excelente ideia. Que bom. Bom, e para quem não sabia, vou dar uma informaçãozinha pequena, o burrico, ou o burrinho, né, que caminhava lá pela Dalmácia, ele é um animal da Dalmácia. Né, é reconhecido como o bicho de estimação, ou que representa a Dalmácia. Então, acho que é por isso que tem o burrico caminhando pela praia, ou pelo mar ali, na Dalmácia. E realmente lembra os passeios dele ali, o relincho dele, como a Maria Cristina pontuou, né? Obrigada, Yuri. Eu agradeço, Kátia. Posso eu falar, então? Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu vou pegar o gancho aí da censura. Como é um compositor, Yuri, ele era compositor só de música ou também de letra? O Kelemen, ele era um músico, né? Ele era um músico. Então, eu estou tentando me lembrar se alguma obra dele... Ele tem óperas, né? Mas aí o texto não é dele e ele não fazia canções. Tá. Né? Então, agora... Ele não teve problema com texto, né, nessas obras, mas ele teve um problema, mas isso já muito recentemente, de ter escolhido uma obra muito radical, que ele encomendou para um compositor mexicano fazer, e a aceitação do público não foi boa, porque a obra era muito radical. Era uma ópera com um texto muito radical, mas aí não foi um problema de censura, foi um problema de recepção. Entendo. Bom, de qualquer maneira, Kátia, numa futura Europa de lá, né? Quem sabe alguma coisa do Kelemen, do Milko, né? Ok, fica como sugestão. Com certeza, com certeza. Obrigado, Yuri. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, vocês têm mais algum comentário? Eventualmente alguma perguntinha rápida? Para a gente encerrar. Eu gostaria de só fazer um comentário rapidinho. Quero agradecer, né, a oportunidade aí que a gente conseguiu de falar um pouquinho do Kelemen, né, e do Kalman, né, da Sada. E a gente precisa agradecer, né, a Kátia, ao professor Milan, por essa oportunidade, porque a biblioteca, novamente, ela foi um ponto e a gente vê o quanto é importante a gente se encontrar. Então, que fica aí, como o Yuri disse, como a Kátia mesmo disse, né, que a gente possa manter essas pesquisas e essa música, né, essa arte, essa intersecção, como a Kátia também comentou com literatura e cinema, e deixar a nossa Sada cada vez mais viva, né, e também para nós, né, a cultura, ela tem que fazer parte como prioridade mesmo para as nossas vidas, né. Então, parabéns pelo nível mesmo da conversa de hoje, no aquecimento ali, como a Kátia mesmo disse, a Nico, o Rogério, né? Que bacana poder participar. Parabéns a todos e obrigado por todos também estarem aqui conosco hoje. Foi maravilhoso. Vocês têm 2 pianos em casa? Agora eu descobri que vocês estão... Não, a gente não tem 2 pianos em casa. É o mesmo? Mas o que ele tocou é o que você tinha atrás? Eu estava numa salinha, que ele é o meu piano, que meu pai me deu desde menina. Esse outro piano da sala do Yuri de estudo foi o que nós compramos, né, de casados já. E nós temos um outro na sala de estar. São 3? De cada nossa casa, sim. Ah. Se vocês vierem na nossa casa, vocês não vão ter onde sentar porque não tem sofá, porque tem um piano. Tem 3 banquinhos de piano. Que casa musical! Pois é, foi a música que nos uniu, né? Então não tem jeito, né?
Excelente, puxa vida, muito feliz de ter vocês e de toda da audiência também, né, ter nos acompanhado até aqui, até o momento, e pelas carinhas, me parece que ficaram bastante animadas para continuar, né, nessa pesquisa, e vamos para o próximo, é isso aí. Muito obrigada, Yuri, muito obrigada, Simone. Agradecemos. Obrigado, gente, e até o próximo Sastana, né, e quem está no nosso curso, até semana que vem. Muito obrigado. Punurvala. Lacunote. Lacunote. Boa noite. Boa noite. Boa noite.